Olá, pessoal! Todos bem? Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma iluminação diária. Hoje eu vou estar com um amigo muito querido. Ele chama Reiner, ele é carioca, budista e ele tem uma história incrível com tudo que ele colocou em prática no budismo, toda a sua filosofia. E a gente vai estar com ele aqui hoje. O Reiner, ele é ator e ele tem uma escola de teatro muito famosa no Rio de Janeiro. E ele tem, assim, uma gama de experiência dentro do budismo. É muito legal a história dele. Convido a vocês a gente ficar aqui juntos para que a gente possa começar e deslanchar sobre esse assunto que chama-se Koseirufo. O que seria esse Koseirufo, né? O Koseirufo nada mais é do que a base, tudo aquilo que nós temos dentro do budismo, e o objetivo do budista é fazer o Koseirufo. Portanto, é um princípio muito importante e a gente já vai estar. O Reiner já está aqui conosco, já vou chamá-lo para estar aqui com a gente sobre esse assunto muito legal, muito importante, que é o Koseirufo. E aí, ele já está entrando. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo seu tempo, você ter disponibilizado para estar aqui com a gente, tá bom? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Ah, obrigado, querido. Então, Reiner, estava aqui te apresentando, falando dos seus dotes, que você é um cara muito sucedido após a sua prática, não é isso? Sim, eu pratico budismo já há 15 anos, né? Que legal. Eu conheci com 24 anos, estou com 40, vou fazer 16 anos de prática esse ano. O meu áudio tá bom? Porque eu tenho um Tá fone que... Tá bom? perfeito, Então tá perfeito. bom. E aí eu já pratico há 15 anos e em 15 anos dá tempo de você comprovar a validade dessa prática, dessa filosofia, né? Com A primeira, certeza. a primeira coisa que me encanta muito é ser uma filosofia e uma prática humanista, então vai de encontro a tudo que eu acredito, caiu como uma luva na minha vida. Que legal, que legal. Pô, parabéns. É isso aí. Eu tenho 6 anos, Enio. Eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, né? Eu tenho seis Uhum. anos. E imagina, a minha vida já mudou 360 graus. Nem vou falar 360 porque parece que voltou para o mesmo lugar, né? Mas girou 180. Mas imagina você com 15, né? Mais do que o dobro do que eu. Então, poxa, deve ter um caminho bem grande aí. O tempo, na verdade, é algo muito relativo, né? Porque às vezes a É, pessoa com 6 anos de prática pode transformar muito mais coisas. Então é bem relativo essa questão do tempo, mas realmente tem uma compreensão profunda que realmente o tempo é essencial, porque você precisa de tempo para transformar as coisas, né? A transformação não é feita assim. A sua revolução não é feita assim. Você precisa desenvolver uma sabedoria, é um exercício diário de olhar para a sua vida, de olhar para você, é, olhar para os outros, né, com benevolência, legal. olhar para os outros, identificando o estado de Buda. Então, acho que é a constância que vai fazendo a gente se transformar mais do que o tempo, é o não parar, né? Que legal, que legal. Muito bom ouvir isso. Gente, Renê, essas pessoas que estão aqui conosco, você já sabe que eu te contei sobre isso, mas para vocês que estão chegando aqui agora, que talvez são amigos do Renê que ainda não conhecia, o objetivo dessa live é aquecer o coração das pessoas através da filosofia do budismo. Então, qual é o propósito? A gente vai estar aqui todos os dias, às 18 horas, colocando um princípio do budismo. E aí, eu e mais um convidado, que no caso hoje está esse querido aqui conosco, e a gente vai estar dialogando sobre a filosofia do budismo, sobre um princípio que a gente separa. Hoje, no caso, a gente vai estar falando sobre o Koseirufo, né, Renner? Que Sim. o Koseirufo, ele é a base. Na verdade, a maioria aqui, vocês que estão me acompanhando já esse tempo todo, parece que eu falo que tudo é a base, né? Mas o Koseirufo é tudo aquilo que você precisa. Na verdade, é o objetivo, é o foco de todo budista. Não é isso, Reiner? Sim. A gente costuma falar, né, que assim, se for fazer uma tradução
vou chamar de rasa, mas não menosprezando, mas uma tradução direta, Kosen Rufu seria a paz mundial, né? Sim. Olha, o topetão tá aí, vai dando vontade de falar todo mundo que tá aí, né? O Jeff, enfim, depois a gente fala mais, gente. Deixa eu voltar aqui pro assunto, senão eu fico aqui olhando quem tá entrando. Então, tem esse princípio do Kosen Rufu que fala que, na verdade, é a paz mundial. Na verdade, quando fala paz mundial, parece algo muito grandioso, né? Parece algo inalcançável, imagina a paz mundial. Só que a gente precisa lembrar que nosso organismo é um mundo por si só. Ele é um universo por si só. Então, na hora que eu falo paz mundial, eu falo da minha iluminação, né, de alcançar o meu estado de Buda, e do exercício de fazer com que o outro se ilumine também de alguma forma, né? Fazer com que o outro perceba que ele também tem um estado de Buda. Tem um trechinho que eu tirei aqui do Estabelecer o Ensino Correto para a Pacificação da Terra. Que esse foi publicado, por acaso, na Seikyo Post do 6 de setembro de 2016. Que fala, budista, no plano individual, é atingir o estado de Buda nessa existência e, ao mesmo tempo, assegurar a felicidade de si mesmo e dos outros. Então, assim, na verdade, está tudo interligado. Você falou que você fala que tudo é a base do budismo, né? Porque está tudo muito interligado. Verdade. Está muito interligado ao outro. A gente pratica para a felicidade absoluta. Só que não adianta a minha felicidade absoluta se o outro não tiver a sua felicidade absoluta, porque mesmo eu sendo um universo particular, eu sou um universo que, junto com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, fazemos parte de um universo maior. É como se fôssemos células de um mesmo organismo. Se uma célula está doente, não adianta que a outra célula também vai estar. E vivemos uma sociedade capitalista que a gente é treinado a entender que a felicidade está fora. Então, a felicidade está no carro, a felicidade está no status, a felicidade está na fama, a felicidade está fora. Sempre fora, sempre fora. E, na verdade, o nosso grande exercício nessa prática é entender como a felicidade é algo treinável. Eu treino a minha mente em prol da felicidade, né? Treino através da recitação de um mantra, que é o Nam-myoho Renge Kyo. E essa responsabilidade é minha. Então, a partir do momento que eu começo a entender que a minha vida afeta com muita potência a vida do outro, eu começo a querer ser melhor, não só para mim, mas também para o outro, passando por cima desses valores que muitas vezes nos fazem sofrer. Porque se a responsabilidade está fora, se a felicidade está fora, eu fico na minha quieto, aguardando algo me trazer felicidade, porque eu não posso fazer nada, né? Faz a linha Kátia, cega, não tô vendo nada, né? Não tô vendo nada. Nada comigo. E eu vou deixando a vida me levar, a vida leva eu. Exato. Na verdade, não, o budismo encara as coisas, né? Eu estou fazendo um curso online, que agora é época de quarentena, a gente faz muito curso online, a gente estuda, né? A gente, pelo menos, se esforça para isso. No início da quarentena eu estava muito improdutivo, mas até a improdução, eu depois olhando com o olhar budista, ela também foi produtiva, porque foi bom eu perceber algumas questões minhas para aos poucos ir produzindo, né? Então aí comecei a fazer online. E aí tem uma professora, esse curso não tem nada a ver com budismo, é um curso voltado para empreendedorismo, voltado para transformações no mundo atual, enfim. E ela fala que toda crise, todo grande problema, se você for investigando, se você for tirando as cascas, a última máscara, ela usa até esse termo mesmo, a última máscara seria o egoísmo. Então qualquer crise, qualquer problema tem a ver, no fundo, com egoísmo. E isso é totalmente o exercício contrário que a gente faz na nossa prática budista, porque quando a gente começa
a entender que não somos, que não adianta a felicidade só para mim. Primeiro, não adianta a felicidade só para mim, ainda mais a felicidade equivocada ou felicidade relativa, que é vou para balada, compro um carro, compro um apartamento, tenho fama. Isso é felicidade relativa. Ela chega na hora que ela quer ou na hora que o universo dá uma Sim. conspirada e ela vai embora também, pode ir embora do dia para a noite. Você não tem tanto poder assim sobre ela. A felicidade absoluta, não. A felicidade absoluta, você construiu ela dentro de você, ela é sua, ela é dominada por você, então você consegue lidar com ela e fazer com que ela permaneça em você através da sua prática diária, né? Tanto é que o seu flyer é iluminação diária, não é isso? Exato. Exercício constante. Exato. Então, tem uma questão que é não só a nossa vida, mas o mundo como um todo não é separado, né? Tem um princípio que ela fala que algumas religiões chamam de heresia da separatividade. É você entender como se o mundo fosse segmentado, como se as pessoas fossem individuais. E aí a gente tem mania de falar para os animais, né? Nós e eles os É. animais. Às vezes a gente fala dos próprios seres humanos, nós e eles. Como assim, né? Nós e eles? Somos organismos do mesmo universo. Inclusive a Então, natureza, inclusive o mato, inclusive a árvore, tudo. O rio que a gente polui, o oceano, tudo, sim, né? fala jogar o lixo fora, né? Jogar o lixo fora onde? Fora de, né? Porque o planeta é o seu lugar onde você vive. Você vai jogar fora Sim, onde? sim. Né? Então a percepção da relação, da conexão que existe entre todas as vidas é algo que eu acredito que pode salvar a nossa vida do sofrimento profundo, ou iluminar um pouco mais a nossa escuridão, né? Nos revelar algumas coisas quando a gente percebe o outro. E isso não tem a ver com caridade. Não, Isso nada a não ver. tem a ver com ser um ser caridoso que está fazendo um bem ao outro. Você não está fazendo um bem ao outro, né? E Você não é precisa. muito nesse âmbito que você está falando também, né, Rani? É muito importante a gente também colocar e construir o nosso limite. Porque nem sempre eu atender o outro em tudo. Porque também eu tenho que perceber o que está dentro de mim, entre aquilo que eu preciso servir até o certo limite. Que até aqui eu te ajudo. A partir daqui para frente aí, é você com você mesmo. Agora, daqui para Sim, cá, né? Porque muitas das vezes as pessoas pensam, já falaram isso comigo antes, a questão assim, né? Você então ser budista, então você pode fazer qualquer coisa. As pessoas acham que pode pedir favores e tudo que a gente está ali para servir. E não, é o seguinte, eu também tenho a minha individualidade. Eu também tenho, é saber encontrar o caminho do meio, não é isso, Renner? sim. Sim, o budismo fala muito isso, né? O caminho do meio. Não adianta você servir o outro ou deixar o outro entrar no seu limite, porque não adianta, Isso. não existe ou não deveria existir ganha-perde, né? Eu estou servindo o outro, aí o outro entra no meu limite e me faz Isso. sofrer. Não tem Perfeito. essa necessidade. Quando a Perfeito. gente entende que é todo mundo ganhando, né? Que é todo mundo se beneficiando de alguma forma, você entra numa coisa cíclica. Eu ajudo o Claro. outro, ao ajudar o outro, ele me ajuda, e isso vai virando algo é, É, interpositivo, né? exato. É aquela frase, né? Gentileza gera gentileza. Mas a gentileza, hoje que eu estou fazendo aqui, pode ser, né? Eu faço uma gentileza, sei lá, para o Caio que acabou de entrar. Aí o Caio, ele não vai fazer uma gentileza para mim, talvez. Ele vai fazer gentileza para uma outra pessoa, que vai fazer para uma outra, para uma outra, para uma outra, e essa outra vai fazer para uma pessoa que eu conheço e voltou para mim.
Então, quantas coisas a gente percebe, que a gente lembra da nossa infância, né? Assim, coisas que pessoas falaram, que a professora falou, e o quanto isso sim, ainda está gravado na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso comportamento, né? Então, às vezes, a gente também menospreza o poder que a nossa vida tem de afetar a vida do outro. sim, E perfeito. não é assim, né? Eu acho que no dia a dia, em cada momento, cada oportunidade que você tem de afetar positivamente a vida do outro, eu acho que ela tem que ser muito bem aproveitada. Exato. E que você se sinta também um ser transformador, né? Capaz de transformar o universo. E aí a Com responsabilidade certeza. não é só do outro. Ah, o mundo está um caos por causa do governo. Não, o mundo não está um caos por causa do governo. O mundo está um Não. caos por causa de nós todos. Somos um único organismo, né? Talvez o governo seja o cérebro, porque ele está ali Não, tomando as decisões por nós. na Mas verdade, quem o governo é um elegeu. reflexo de nós. Sim, exato. Perfeito. Perfeito. Mas é um reflexo de nós. Claro, outro dia eu estava falando, Renner, que os nossos governantes, eles foram educados, tiveram a mesma cultura que nós. Eles só estão ali representando tudo o que nós somos. Então, é Uhum. muito importante isso que você disse, que você falou lindamente, Renner, que era o seguinte: a pessoa, quando ela desperta para o propósito, quando ela desperta o seu verdadeiro eu, quando ela desperta para algo maior, que ela entende que ela é um microcosmo dentro de um macro e que ela está ligada com todo mundo, gente, isso gera uma responsabilidade muito grande. Porque quando a gente desperta, eu tenho que promover. Porque eu já estou com a ciência do que está acontecendo à minha volta. Então, qualquer coisa que eu faça está sendo de propósito. Então, por Uhum. exemplo, se eu tenho uma aqui, né, eu vou falar, você usou a questão dos bichinhos, né, dos bichos de estimação, ou qualquer outros que vivem aqui no nosso meio. Se a gente faz alguma ruindade, né, eu sou do interior de Minas, quem antigamente amarrava no rabo do gato bombril, acendia e o gato saía, né, já queimou, já vi o rabo do gato sendo queimado. Isso gera, né, uma responsabilidade muito grande. Mas quando você não sabe, tudo bem, mas a partir do momento que você já sabe, que você tem a maldade, você matar um cachorro, você fazer de propósito. Eu já vi gente na estrada, ali, tô vendo um cachorro ali, gira o carro em cima para passar. Enfim, quando você vê isso, é de propósito. Então você está tendo responsabilidade, você sabe o que está acontecendo. E aí você não está fazendo a causa e efeito para sua vida positiva. E aí você está gerando um efeito muito ruim para você. Então, o Uhum. mais importante sobre essa questão do coceirufo, que a gente precisa entender e colocar na mente, que não é a paz mundial, mundo, planeta Terra. É o que você faz dentro do seu mundo. O que o Reiner está fazendo hoje no mundo dele? Qual é as questões que ele está promovendo para o bem comum em volta dele? Se ele ainda não despertou para isso, uma hora ele vai despertar. E quando ele despertar e ele não fizer, ele está sendo responsável por isso. Não é isso? Sim. É. E assim, e é algo que não é simples, né? Porque assim, fica falando, fica parecendo que é tipo, estamos o tempo todo sendo Budas Não. e sendo muito sábios com o mundo inteiro. Não, é um constante exercício, na verdade. Aprendizado. A nossa vida, a gente, enfim, vou ter que entrar em outro princípio budista, que é a causa e efeito, né? Você faz uma Claro. causa, acreditando ou não nessa lei, é, existe a causa e efeito. E a causa pode ser feita por pensamento, palavra e ação. Então, assim, você não. Você fazer causa negativa para a vida do outro vai ter efeito negativo na tua vida mesmo, mesmo que isso seja em pensamento. E é muito doido isso. As pessoas, elas não sabem o poder do pensamento negativo e do pensamento positivo, né? Às vezes elas não percebem, sei lá, a inveja, Sim. a, a
o menosprezar, né, a arrogância, são Sim, pensamentos extremamente maléficos para a nossa vida, perfeito. né? Quando você está desprezando alguém, você não percebe quão mal você está fazendo a si mesmo, né? Exato. Como você está de alguma forma menosprezando também o valor da sua vida, porque somos todos organismos de um mesmo universo. Ao desprezar a vida do outro, você de alguma forma está desprezando a sua, Claro, né? é um efeito cascata, né? Quando a gente está aqui e a gente faz uma causa que seja, não é o nosso tema, gente, mas entra dentro do conselho porque não tem como. Mas quando você faz uma ação e essa ação ela gera um efeito simultâneo, a responsabilidade que você tem diante disso, que é o que o Renner está dizendo, a responsabilidade que você tem diante daquilo ali, quando você tem ciência, ela é muito grande. E aí a gente precisa estar dentro da nossa vida vigiando o tempo todo. Só que a partir do momento quando você começa a meditar, você ter um mantra, você ter um caminho do bem, que você começa a tomar cuidado das coisas que você faz, é automático quando você vai trilhando um caminho aqui. Uma divergência, um dia ou, sei lá, uma semana que você deixa de praticar, uma semana que você deixa de olhar para dentro, que você para de perceber as suas atitudes, aí você volta para o caminho que você estava antes. Você volta para a tendência humana. Não é isso, Renan? É porque, assim, a nossa tendência kármica, ela é construída desde muito cedo, né? Desde que a gente Sim, nasce, a gente já está fazendo causa. E, às vezes, romper com essa tendência kármica é algo que muito trabalhoso, né? Então, assim, você precisa desenvolver uma sabedoria, você precisa desenvolver uma coragem para você romper com coisas, com tipos de pensamento, né? Que já estão quase que engessados na sua cabeça porque você pensou a vida inteira daquele jeito, né? Quer dizer, sim. a não ser quem já nasceu numa família budista, já foi desenvolvendo uma sabedoria desde cedo, mas ainda assim Pode ter um vício estamos de sempre em família que não evolução. percebeu, né? Estamos sempre em transformação. E aí, romper essa tendência exige muito da gente. Então, é um exercício constante, né? Não é porque você rompeu uma tendência kármica em algum momento da vida que você está livre dela para sempre. Ela pode estar ali latente de alguma forma, e aí um descuido seu de percepção, de você tá voltando a fazer a mesma causa e tendo o mesmo efeito, e voltando para aquele sofrimento novamente, Sim, e coisas que você já tinha percebido que não condutas, né, comportamento, seja comportamento mental, comportamento físico, comportamento verbal, que você já sabe que te traz um efeito negativo, às vezes sem perceber ou percebendo, você volta a cair naquilo e para de perceber o seu com estado de Buda certeza. e para de perceber o estado de Buda da outra pessoa. Sim. E aí cai naquela coisa cíclica, né? Quando você falou essa questão do cíclico, quando as pessoas elas entram, né, numa constância que ela vai gerando um benefício, é, essa questão é muito delicada, porque assim, um tempo atrás, uma pessoa falou assim, então eu vou fazer, parece uma troca, né? Eu estou fazendo o bem para que o bem volta para mim. Eu vou fazer isso para... E não. Na verdade, gente, tudo que a gente precisa entender, que é o seguinte, tem até uma parte no Sutra do Lótus ou em alguma carta que Nichiren Daishonin deixou pra gente, que a gente chama de Gosho, que vem falando mais ou menos isso, e eu achei muita similaridade com o pensamento positivo, aquele livro O Segredo. Que pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, e a ação gera o seu resultado. É mais ou menos isso que está no Gosho, mas agora o que veio na minha memória é da forma que está lá no livro O Segredo. E é exatamente isso que o Renner disse. Porque é tudo cíclico, vamos pensar aí, guarda essa parte. Quando o Renner disse que a gente está aqui, e aí eu começo a ter o meu pensamento negativo, né, o que seja negativo ou positivo, não importa, o pensamento, ele vai gerar um sentimento. Esse sentimento é o que vai gerar a sua ação.
E a sua ação vai gerar suas atitudes, e aí você vai fazer o que você vai fazer. Que seja positivo, que seja negativo. Então, o mais importante é a gente tomar conta da nossa mente. Por isso que o Uhum. Nichiren Daishonin, que é esse Buda, ele fala que quando a gente recita o mantra Nam-myoho Renge Kyo, e que a gente tem esse ato de meditar diariamente, a gente está fazendo olhar para a nossa mente. Que a gente tem uma mandala que chama Gohonzon, e a gente chama objeto de devoção para observar a mente. E aí, quando você está ali observando, você volta, na hora que você está ali meditando, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, você está meditando e está pensando todas as suas atitudes que você teve durante o dia, ou, enfim, lá atrás. E aí você vem olhando todas as suas atitudes. Aí você fala, cara, isso não foi bacana, eu não fui legal ali. Aí você está recitando, só que o que está acontecendo nesse momento? Ontem, Reina, eu tive com uma física, uma física, e ela estuda a ciência da física quântica. E aí a gente estava falando sobre o campo magnético que é gerado em torno da gente quando a gente recita o mantra. E aí, quando a gente está meditando. Então, o que está acontecendo naquele momento? Quando eu estou fazendo essa observação da minha mente, e eu estou querendo trilhar o caminho da coisa correta, vamos dizer assim, correta, gente, é tudo aquilo que seja incomum para uma sociedade viver bem. Tá? Como o Renner disse, não egoísta, mas que seja para todo mundo. Então, quando a gente coloca naquele caminho ali, gera um campo magnético em volta de mim, e aí todos os meus desejos, todas as minhas emoções, elas são modificadas da forma que eu quero que fiquem, para a ação que eu quero tomar. Então, esse tipo de ação que a gente está falando aqui, que a gente chama de Koseirufo, que é a gente ter ações para promover o bem para as pessoas que a gente conhece ao nosso redor, seja família, no trabalho, enfim, várias formas da gente colocar esse Koseirufo em prática em prol de uma sociedade. Claro, pensando em mim também, porque é muita hipocrisia a gente pensar no bem do outro somente. E também eu pensar somente na minha. Aí é egoísmo. Tenho que pensar num conjunto, né, Renner? Sim. E é interessante que, por exemplo, eu tinha comentado com você sobre os 10 estados de vida, né, que eu acho super Isso. interessante os princípios dos 10 mundos. Pode até citar que a gente já estudou, então as pessoas que estão aqui já estão mais ou menos sabendo. Acho incrível que assim, o estado de vida mais elevado, que é o estado de Buda, o estado anterior a ele é o estado de Bodhisattva, que é o estado de benevolência. Então, na hora que você está olhando para o outro, para o bem-estar do outro, para a vida do outro, com amorosidade, com positividade, com benevolência, você já... Os estados não são uma escadinha, né? Mas sendo o nono o mais elevado, a partir do momento que você se eleva a tal nível, eu tenho uma sensação de que é quase que uma ponte para o seu estado de Buda. Exatamente por isso, porque quando você, né, tem o princípio do Shakobuku, que é quando você ilumina o caminho do outro, você está iluminando o seu caminho, né? Você não está iluminando só o caminho do outro. Perfeito. Até porque a gente vai caminhando junto por essa existência. Uhum. Você conhece o grupo Socarrã, né? Você participou dele? Conheço. Você participou? Participei um tempo bem curto, mas participei. Cheguei a fazer o curso, né? Que legal, que legal. Gente, para vocês que estão aqui, que não conhecem o budismo, né, a Soka Gakkai, nós temos um grupo que chama Socarrã, que é um grupo de meninos jovens até os 35, 36 anos, e a gente trabalha, que seja voluntário, vamos dizer assim, um trabalho voluntário que a gente faz pelos bastidores. Bom, no grupo Socarrã tem um lema, e esse lema que o nosso presidente Ikeda, que é esse cara que a gente chama aqui de mestre, todas as vezes que vocês estão aqui ouvindo a gente falar dele, ele fez um lema que é incrível, que fala o seguinte: seja o farol de coragem e sabedoria a iluminar o eterno caminho do Koseirufo. Por que eu estou colocando essa frase aqui, Reiner? Porque quando a gente coloca de ser o farol, no mínimo, para eu ser o farol, eu tenho que estar na frente. Então eu tenho que colocar para as pessoas a minha vida em prova dessa filosofia. Então, para que eu possa conduzir,
Porque o farol, vamos falar assim, no modo meio grosseiro, o farol conduz o carro à noite. Porque se você apaga o farol do carro, você não vai conseguir dirigir à noite. Imagina uma estrada, você viajando de uma cidade a outra, né? Sem luz e tudo, tudo escuro. Então, sem esse farol, é o farol que conduz. Então, como que a gente vai estar conduzindo essas pessoas, sendo que a minha luz está apagada? E como eu mantenho ela acesa? É a gente despertar essa onda dentro da gente, mas como eu desperto? Como eu consigo ter essa luz? Como eu consigo matar a sede da vida de outra pessoa? É eu colocando a minha própria vida em prol de fazer a revolução humana, de eu saber, de colocar em prova tudo isso que a gente vem conversando aqui. Porque se eu não coloco isso em prova, se eu sou um cara que eu desligo aqui a live, né, o Reine, que desliga aqui a live, vai para a escola dele, e ele não conversa com ninguém, o cara metido, o cara que não conversa com ninguém, ele não está colocando em prova a vida dele. Então ele não está sendo um farol. Então a gente precisa ter o farol em nós, a gente precisa ser esse farol. Então eu preciso acender a luz. Para todo mundo que está atrás de mim, eu poder conduzir essas pessoas. E aí sim, a gente vê a magia acontecer dentro do nosso coração. O que você acha, Renner? Nossa, é bem inspirador isso tudo que você falou, né? Que legal. Essa coisa do Obrigado. tema, principalmente quando você fala de coragem e sabedoria, na verdade, eu Pô, acho que é quase que a base para a felicidade absoluta, né? Porque assim, se você tem sabedoria para identificar qual causa você faz, porque às vezes você está sofrendo e você nem sabe por que você está sofrendo. Então, se você sim, tem a sabedoria, né, para iluminar a sua vida e perceber, estou sofrendo por causa disso, por causa dessa causa negativa aqui, por causa desse pensamento, por causa dessa ação, por causa disso aqui que eu estou sofrendo. E se eu tenho coragem para mudar aquilo, eu vou fazendo a minha revolução humana e alcanço perfeito. a minha felicidade absoluta. Sim. Então, eu tenho a sensação, eu até falaria uma coisa um pouquinho diferente de você. O farol, na verdade, são as pessoas lado a lado, né? Porque elas também Ah, não, viram, sim. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Obrigado. Perfeito. ela está iluminando o caminho dela, mas ela também vai virar um outro farol para outra pessoa. Isso. É nesse E sentido, né? Porque quando a gente está, não é quer dizer na frente de ser de ser melhor, Isso, obrigado. Muito boa mas sua de se ver observação. como Exato, exato. A questão de ser o farol de iluminação é exatamente o que Renner disse. É de você colocar a sua vida. Porque o que seria essa coragem e sabedoria? Porque se eu não tenho. Gente, vamos ser sinceros. Se vocês não assistiram o filme do Homem-Aranha, eu agora não sei qual, mas é esse menino novo que está fazendo, o Peter. E ele fala o seguinte: eu não gostaria de ser o Homem-Aranha, é muita responsabilidade. Eu acho que é Voltando para Casa, se não me engano, o filme. E aí ele tá numa responsabilidade muito grande. Ele fala, eu quero viver minha adolescência, eu quero namorar com a minha coleguinha de escola. Eu não quero viver isso. Então, é preciso ter a coragem para você colocar a sua. Porque, como diz o tio do Peter, grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Então, você tem coragem para isso? Você tem coragem de despertar o seu verdadeiro eu para que você possa colocar a sua vida em prol de iluminar a vida do outro, de auxiliar o outro a caminhar e fazer com que ele vire um farol. Porque é aí que vem a questão de ser um líder, né? Porque o chefe é aquele que manda e o outro obedece, aquele que está na frente e os outros. Mas o líder é aquele que anda lado a lado, lindamente, como o Reiner diz, para que todos que estão aqui ao lado dele possam virar líder também. Não é isso? e eu acho que tem o lugar da inspiração, né? Uhum. Inspirar é um exercício muito árduo, porque te exige uma responsabilidade muito grande. Você não inspira se você não faz nada, ou se você só Isso, fala. Eu tenho isso. uma filha, né? Meu amigo fala Aham. muito sobre Não isso, assim, sabia. não adianta você só falar, você tem que agir, porque não vai ser só na sua fala que você vai convencer ela, quer dizer, agora ela é bebê, mas quando ela crescer não vai ser só na fala que você vai convencer ela, vai ser Na na sua sua ação. ação, precisa inspirar. E a gente está falando aqui de toda a filosofia,
E, gente, dignidade, a gente pratica para a dignidade da nossa vida e dignidade da vida das pessoas à nossa volta. Dignidade da vida é tudo. Porque às vezes a gente fala de felicidade absoluta e aí a gente acha que é flutuar e compreender todo mundo. Não, os desejos mundanos também te levam à iluminação. Então você tem um trabalho que vai te pagar bem e o outro descobrir que ele tem potencial para isso também, para construir uma família, para ter harmonia na sua família, para o que for. Até coisas que a gente não. Se a gente tem uma boa relação com algumas coisas, por exemplo, sei lá, quero ficar conhecido pelo meu trabalho, né? Ou quero. O sucesso, assim. Quero sucesso. Isso. Se você tem uma boa relação com isso, isso inclusive pode ser positivo para a sua vida. Se você entender que aquilo não garante a sua felicidade, mas o quanto você precisa transformar você mesmo para chegar lá, você pode utilizar isso a seu favor. Então, a sabedoria também inclui isso, porque aí na hora que você alcança alguma coisa que você determinou muito, o caminho é muito mais importante do que Perfeito. o objetivo, do que você alcançar aquilo. E você... Eu posso... Por favor, pode falar. Não, por favor, pode terminar, por favor. Não, é porque você perceber isso na sua vida, né? E você conseguir fazer com que o outro perceba, e assim, trazendo para minha vida pessoal, né? Tipo, são muitos atores com muita fome de palco, de fama, dinheiro, de tudo isso. E eu falo claramente, né? A filosofia do Sefton, né? É uma filosofia humanista, então todos os funcionários, todos os professores, todo mundo que está ali tem um entendimento do que seria ser humanista, mesmo que não sejam budistas. E como eu fico percebendo que a partir do momento que você está fazendo o outro perceber, mesmo que ele não vire um budista, mas fazendo o outro perceber os valores que realmente importam, a tendência dele sofrer menos é muito maior. Ele com certeza vai sofrer menos. Ele vai entender que a fama não é o fim. A fama é uma consequência de um trabalho bem feito, de você tocar a vida do outro através da sua arte, de você se aprimorar enquanto ser humano, e aí a fama vira uma consequência, não vira o objetivo principal. Então ele vai com certeza sofrer muito menos no caminho. Eu posso usar o seu exemplo de vida? Fica à vontade. Então tá. Gente, não sei se vocês conhecem o Rene, meus amigos que talvez não conheçam, depois se seguem ele aí no Instagram para vocês verem a coisa incrível que esse cara é. Coisas que eu admirei quando eu li o relato desse cara de vida. O cara, muita gente olha para ele, né, e vê, o dono do Sefton, que é um grupo, que é uma casa de teatro, uma escola de teatro muito importante no Rio de Janeiro. E aí, né, eu vou falar Rio de Janeiro porque a sede está lá, né, Rene? Mas ela é influente em toda a região sudeste. E aí o que acontece? As pessoas olham para ele e falam, é o dono do Sefton. Mas ninguém sabe o quanto ele teve que sofrer, igual o sovaco de aleijado, para ter o que ele tem hoje. Porque a história de vida dele é incrível. Então as pessoas gostam muito de ver o alto da montanha. Gosto de ver só a ponta aqui do Monte Fuji, do Monte Everest, só quer chegar aqui no topo, mas ninguém quer olhar a estrada que é para percorrer até aqui. O quanto ele teve que renunciar, o quanto que você teve que fazer, né, de renúncia da sua própria vida, de estar com a sua família, depois você voltou para o interior, depois você veio de novo para o Rio de Janeiro. Então, toda essa sua história, essa sua caminhada fez você hoje falar assim com propriedade. Eu tenho 15 anos de revolução humana. Então, a gente perceber a pessoa pelo que ele tem hoje, a gente está muito pequeno, a cabeça é muito pequena. A gente tem que perceber o seguinte, cara, se ele tem isso daqui, olha o quanto ele teve que trabalhar, o quanto ele teve que ralar, porque não foi de graça. Por acaso, René, você ganhou isso de herança? Não foi. E mesmo que tenha sido, tudo bem, mas para você manter isso de pé, você tem que ralar também. Então, é uma questão que você precisa, a gente precisa perceber o caminho. E o quanto que você fez de coceirufo na vida das pessoas
né, para você ter construído o Sefne, porque a sua revolução humana impactou a vida de milhões de pessoas. Não foi somente a sua, não é isso? Uhum. E tem eu acho assim, que quando você tem um desejo muito grande, se você pensa num desejo só para você, eu acho que a coisa chega de uma forma, ela chega com uma dificuldade específica. Se você entende que aquilo é para um bem comum, né, então eu sempre nas minhas orações determinava que eu queria um centro de estudos para realizar o sonho das pessoas, para que elas conseguissem realizar o sonho de outras pessoas, e isso virasse Legal. um eco, né? Para que elas pudessem funcionar, que fossem artistas cada vez mais com pensamento crítico, com entendimento do seu ofício, e não artistas, vou usar a palavra raso, mas não é pejorativo, mas artistas rasos que só pensam na fama, que só pensam no próprio ego, porque aí eu quase chego a questionar se é artista ou não. Então eu tenho muita sensação, assim, eu passei muito perrengue, mas ao mesmo tempo eu tenho uma percepção mesmo de que o mundo dá uma conspirada quando você está pensando em algo que é muito maior. Então, assim, quero a escola para quê? Para que pessoas sejam felizes e eu também. Quero fazer uma peça com um diretor renomado e que tenha muita gente na plateia e quero dar o melhor da minha vida para tocar a vida daquelas pessoas. Eu, antes de começar uma peça, toda vez eu recito na minha Horengekyo 3 vezes e imagino um fiozinho saindo do meu coração e ligando ao coração de todas as pessoas que estão sentadas na plateia. Então, quando eu quero ser melhor, eu não quero ser melhor só para mim. Não, perde o sentido ser melhor só para mim. Perde o sentido ser melhor só para, no final, as pessoas me darem parabéns e falarem, muito bem. Eu falei, que máximo que eu sou e vou embora para casa. Não faz sentido para mim se aquelas vidas forem de alguma forma tocadas ou transformadas. Então, ao mesmo tempo que eu passei muito perrengue, eu também tenho a sensação de que eu tive muito boa sorte de encontrar boas pessoas, de entender os caminhos que eu precisava percorrer. Então, eu tenho uma sensação de que o universo dá uma conspirada a favor dos seus objetivos quando você pensa em algo muito maior do que a sua vidinha. Não menosprezando a vida de cada um. Mas se a gente vira uma vidinha, se você pensa no todo, vira uma vida ampla. O presidente Ikeda, gente, ele até diz o seguinte, que quando a gente quer algum desejo mundano, né, vamos dizer sempre que é coisas materiais que a gente chama de mundano, coisas materiais. Quando a gente tem um desejo mundano, que é, por exemplo, a escola física que ele queria, ele não pensou na casa, que hoje é o CEF, que inclusive eu não conheço, mas, gente, infelizmente, mas eu deveria conhecer. A neném que ela tá chorando. Ah, sério? O Thiago pegou. Então tá. Então, o que acontece? A gente, quando pensa nisso, a gente determina toda uma construção, não somente da parte física, mas o que aquilo vai impactar na vida de alguém. Então, é uma amplitude muito maior. Então, você linka o seu objetivo ao Koserufo, que é o que ele fez, que é pensando para o bem em comum das pessoas. Então, quando você pensa em comum das pessoas, não, eu quero estar bem, mas eu quero estar bem para que eu faça isso a fulano, fulano, fulano. Eu quero isso para que isso... Isso a gente está chamando de Koserufo, que é a gente promover essa paz mundial em volta da gente. E, Renner, o que eu queria colocar, que você disse lindamente, essas pessoas que vieram ao seu lado, que te apoiaram, que foi firme ali com você, irmãozinho, isso tudo é porque você gerou um campo magnético gostoso ao seu lado e você só atrai essas pessoas para perto de você. Então, isso é fruto da sua emanação. Quando você é uma antena, você emite sinal e o sinal vem para você. Então, é isso que a gente está aqui encorajando as pessoas, né, Renner? Sim, e acho que além, né, eu fico obrigado, né, por dizer que eu sou uma antena positiva, mas tem muito mais a ver com
o que eu acredito, que também sou eu, mas do que comigo, entende? Senão fica parecendo, o Reiner é legal e por isso as pessoas se conectam com ele. Não, o Reiner tem propósitos com valores humanos e todo mundo que tem esse desejo se conecta com ele. Não sei se as pessoas sabem, mas assim, eu tenho professores renomadíssimos na escola que trabalham e ganham fortuna no mercado de trabalho, entende que ele é uma escola, está ali muito mais por causa de um propósito do que por causa de um salário, né? Porque o CEF tem, apesar da qualidade e de ter um bom tempo aí na trilha, ainda é uma empresa de pequeno porte, né? Não é uma escola com um prédio de 5 andares e com uma mega potência. Não é. Ainda. Então as pessoas com um propósito, né? A Cláudia Raia, se eu fosse pagar o cachê dela para ser garota propaganda da escola, eu teria que existir mais 5 gerações para juntar esse dinheiro. Mas as pessoas com o propósito. Então, eu acho que o propósito é grande, Perfeito. o propósito é grandioso, a chance das pessoas se conectarem com o seu propósito fica grandiosa. Então, a chance de você se dar bem, que as pessoas às vezes não percebem, né? Que, por exemplo, o meu propósito tem muito a ver com a felicidade das pessoas à minha volta. E eu sou movido a essa paixão mesmo. Não é da boca para fora. A partir do momento que eu olho para o outro, as pessoas não percebem. Por exemplo, eu realizei todos os meus sonhos por causa desses propósitos que incluem o outro. Ou seja, olhar para o outro não é só para o bem do outro, é para o seu bem também. É para a sua felicidade também, quando você olha para o outro. Até porque o outro vai te afetar no cotidiano, né? Não adianta você estar feliz da vida se seu colega da mesa do lado do seu trabalho, seu colega de cena, está infeliz reclamando do mundo e colocando agulha num sapato que você vai entrar em cena. Claro. E aí, quando você percebe que o seu colega está dessa forma, que o seu colega está assim e tudo, o que a gente precisa fazer? A gente envolver, ter a compaixão, a empatia de olhar para essa pessoa e a gente não desejar mal ou qualquer coisa do tipo, mas a gente pode ajudar ela. De alguma forma, você pode falar uma palavra, então talvez com a sua benevolência, você olhar ela, por exemplo, uma pessoa muito irritada, uma pessoa ignorante que venha falar para você, você olhar para aquilo e entender que essa ignorância não é com você e que você fala, tudo bem, talvez uma palavra amiga que você disser para essa pessoa, ou então ela está irritada, você vai lá e dá um abraço, você já faz a diferença na vida dela. Que a pessoa até assusta porque ela está acostumada que o mundo trate ela mal. Talvez seja por isso que ela trata as pessoas mal. E aí vem você com a sua benevolência e tudo, e aí você abraça essa pessoa de qualquer forma, que seja com os braços, ou com uma palavra, ou com um olhar carinhoso, uma atenção. Gente, isso é o Cocerufo. Deixa eu ler um trechinho que tem a ver com isso que você falou. Claro, por favor. Que inclusive está aqui no preleção dos capítulos Rubem e Juriô. Lindo esse livro. Que fala assim: provavelmente não existe nenhum médico que diga simplesmente a um paciente: você está com apendicite, sem, no entanto, fazer algo para mudar o quadro. Pode-se dizer que verdadeiro conhecimento médico ou sabedoria está em curar as pessoas de suas doenças e restituir-lhes a saúde. Então, ele não só identifica o problema, né? Ele não só identifica a apendicite, ele cura. E aí vem e fala embaixo: o Buda é um grande médico da vida que conduz todos à felicidade. Buda somos todos nós, tá, pessoal? Ele discerne claramente a causa fundamental do sofrimento das pessoas e ensina-lhes o caminho para a felicidade eterna e a forma de viver uma existência vigorosa e feliz. Essa é a sabedoria do Buda. Eu acho bem profundo, né? Muito lindo. Qual que é a página, por favor? Oi? A página. A página é página 96. Perfeito. Já vou até grifar essa parte e escrever do lado, Reiner. Grifa. Sim. Eu estava tentando procurar a edição, mas depois te passo. Porque às vezes pode ser que me edição para outra. Mas é isso, a sabedoria, na verdade, para você... a Cíntia... deixa eu dar uma olhadinha no pessoal que entrou. Por favor, claro.
só Mussarela, palhaço Mussarela, tão talentoso, querido, já conhece o meu Merengueiro, inclusive, o Topetão. Renato, Topetão, vamos um dia numa reunião budista comigo? Ah, pessoal, quero dizer isso também. Quem tiver curiosidade sobre o budismo, eu estou fazendo reuniões online todo sábado para iniciantes que queiram conhecer. Então, quem quiser conhecer, fala comigo no Instagram, fala, ó, tô aqui porque tô curioso, querendo saber sobre o budismo, e eu coloco vocês, ó, a Dai tá nesse grupo conhecendo o budismo para revolucionar a vida e ser feliz. E aí, quem quiser, fala comigo no Instagram. Então, esse trecho que eu li, né, sobre o Buda é o médico da vida, nós somos médicos da vida, é uma sabedoria para você se revolucionar e uma sabedoria também para perceber o outro. E quando você percebe o outro, você também se percebe, você também se revoluciona. Sim. E eu costumo falar que a vida ganha um outro sentido. Eu falo para mim mesmo assim, não queria passar por essa terra em vão. Não queria passar por essa terra, né? Tipo, vai, trabalha, compra comida, come, vai no banheiro, faz cocô, volta pra vida, trabalha. Não queria ser esse tubo, né, que vai tacando em cima e saindo embaixo. Seja de informação, seja do que for. Queria realmente ser alguém que passa por essa terra para impactar a vida das pessoas. E aí, quando eu conheci o budismo, eu achei muito, muito potente isso, porque você está passando, quando você identifica, né, no outro, que o outro pode revolucionar a sua vida, você não está passando na terra em vão. Você está deixando, de alguma forma, um legado, porque aquela pessoa vai ter filho, que ela vai criar aquele filho diferente, porque identificou nela um potencial, que foi você que, né, pegou a lanterna e iluminou ali em algum momento, que vai iluminar a vida do outro. Então, vira uma onda que às vezes você não tem nem consciência de para onde foi essa onda. Lá na frente pode ter salvado uma vida, ou ter salvado uma vida da miséria, ou ter salvado alguém de não se matar, porque se percebeu. Então é muito grandioso esse movimento do Kosen Hon. Exato. É lindo isso. Porque esse envolvimento humano, que é como você disse, que é humanista, a gente consegue... Gente, é satisfatório, porque assim, eu tenho certeza que é o que o Reiner sente também, mas é uma felicidade, uma plenitude que fica dentro do seu coração, que, claro, você passa por desafios, com certeza todos vocês que estão aqui, mais o Reiner e eu, e todo mundo que está aqui à minha volta tem problema. Mas a questão é como a gente passa por esses problemas. E é esses problemas que a gente está ultrapassando e passando por, é o que nos faz ser melhor. Então, quando você percebe isso, você sente uma plenitude no coração que você fala assim, cara, esse desafio, esse problema que eu estou passando, eu vou estar melhor. E por eu estar melhor, eu vou conseguir influenciar outras pessoas ao meu redor. Então, que bom que eu estou passando por esse desafio. E aí a gente começa a agradecer, parece que a gente é louco, né? Porque a gente começa a agradecer pelos desafios que a gente tem, porque isso é satisfatório. Porque eu não sou... Gente, vocês todos que estão aqui, vocês não eram mesmo de uma luta atrás que vocês acabaram de vencer. Então, a gente precisa ter essa plenitude na vida e ter esse coração aberto para estar se encaixando. Reiner, falta 5 minutos para a gente terminar. Eu queria aproveitar esses 5 minutos e agradecer a todos que estiveram aqui online com a gente, todos que estão aqui online, que permaneceram, que mandaram coração, que mandaram frases. Nós dois ficamos tão aqui interagindo que a gente não olhou tanto para vocês, me perdoa, mas é que a gente possa... O objetivo maior era passar essas mensagens para você, né? E se alguém tiver mais curiosidade... E a Marta, estou aqui voltando. Volte. Se alguém quiser saber mais sobre a filosofia budista, sobre revolução humana, né, sobre transformação da vida, sobre felicidade absoluta e o caminho para atingir essa felicidade absoluta, não fica constrangido, fala comigo no Instagram que eu tô na quarentena, eu tô um Buda demônio. Exatamente. E, gente, se vocês também tiverem curiosidade, eu estou aqui todos os dias, eu estou aqui lutando para conseguir um convidado diferente para a gente estar aqui conversando e dialogando sobre esse princípio do budismo. Se vocês ficarem com vergonha de falar com o Reiner, pode vir falar comigo, sem problema. É @Leo Salles, com Z no final.
vocês que estão aqui, são amigos do Renner, vem aqui, me seguem, que todos os dias eu estou postando um vídeo, ou uma frase, ou algo do tipo, e vou estar aqui todos os dias às 18 horas fazendo essa live com outros convidados, tá bom? Renner, meu querido, muito obrigado. Obrigado Muito você. obrigado mesmo por ter deixado a sua família, sua filhinha, para estar aqui com a gente. Eu sei o quanto isso é precioso, né? O nosso tempo. Sim, não, mas é uma honra, é uma grande oportunidade. Obrigado mesmo pelo convite. Que isso, querida. Nossa, foi incrível. Gente, meus amigos, sigam o Renner, que eu tenho certeza que vocês vão adorar vê-lo aqui online, bombando nas coisas dele, que ele é um cara incrível, vocês vão adorar estar com ele, tá bom? Então, por favor, estamos juntos aqui nessa onda do Coceirufo. Podem contar comigo, podem contar com o Renner, tá bom? Obrigado, Beijo. Renner. Beijo. Gente, até amanhã às 18 horas. Grande beijo. Tchau, tchau.